Porque não foi... Já vou começar assim, ó, pra vocês já verem o ambiente, como é que tá. Né? Duelo de não papo. MCs, né? Boa tarde para todo mundo que está chegando agora. Bem-vindos a mais um Estúdio Concha, aqui na TV O Tempo Online. Estou aqui ao lado da digníssima Soraya Beluzzi, querida prazer. jornalista, sucesso, delícia cremosa. Estamos aqui hoje com Julgamento, que eu estou sabendo que vai mudar de nome daqui a pouco. Colocar o circunflexo, não sei se está Roger logo. Neff e Helder QX, né, para os mais íntimos. Estamos aqui falando de hip hop, falando de rap, falando de cena independente, de música. O papo tá quente, já foi até para Bossa Nova na Alemanha, né? Que história é essa? O papo tá legal, tá legal. Vamos deixar a galera participar, por favor. Mandem perguntas pra gente, estamos aqui na Moderation. Pode falar, mandar pergunta, interferir, mandar recado, beijo, também pode. Né? A gente vai passear um pouco pela história da banda, falar um pouco da cena independente, também falar num showzaço que vai rolar aí amanhã e posteriormente mais. É isso, meninos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Né? Inclusive ao Concha, né? O Julgamento também já está no Concha, o nosso site de música independente aqui no Tempo. E queria saber de vocês aí, que história é essa? Como surgiu o Julgamento? Por onde ele já trilhou os desafios, tudo mais, que a gente já estava falando e desdobrando aqui. Então senta que lá vem a história, né? Pois é, o Julgamento surgiu lá pelos meados, finalzinho assim, dos anos 90. E era uma brincadeira muito de garoto, assim, sabe? Eu, esse garoto na época e tudo, juntei com alguns amigos do meu bairro, Jardim Alvorada, região noroeste de Belo Horizonte, e fizemos um grupo de rap, sabe, assim, que na verdade era um projeto que nem tinha a pretensão de durar tanto tempo, assim. Eu nunca imaginei que isso ia de fato nortear minha vida por tanto tempo. E o que aconteceu? A gente éramos 3 pessoas e eu sei que só em 3 anos de grupo, assim, os primeiros 3 anos iniciais, a formação mudou várias vezes. Então, assim, muita gente fez parte do Julgamento naquela época. E os nossos horizontes eram limitados, claro, assim, poxa, primeiro, fazer rap naquela época, assim, já era uma música, se ela é considerada marginal de alguma forma hoje, imagina naquela época, entendeu? A perspectiva de gravar alguma coisa, a gente não tinha uma perspectiva muito grande, tinha uma vontade muito grande, mas assim, os meios eram muito distantes, entendeu? Eram muito distantes da gente, você ainda vivia a história da gravadora, entendeu? Apesar que a gente nunca trabalhou na perspectiva de ser descoberto, a gente sempre trabalhou a coisa de trabalhar e até porque a gente tinha uma visão assim, poxa, a gente quer ser um representante digno de ser reconhecido na cidade. Então, assim, e aí, para isso, não tem que ter uma gravadora. E a gente tinha contato com outros artistas que tinham um nome significativo aqui e sem necessariamente fazer parte de nenhum grande esquema de distribuição nem nada, aquela coisa toda. Mas foi um período interessante de maturação desse trabalho e tudo. E, assim, acabou que era Julgamento Rap, acabou. E quando a gente, uns 2 anos depois, 2001, assim, tudo, a gente volta com a proposta, mas com o Julgamento, e aí já tinha uma outra bagagem musical, sabe, outra história, eu já tinha repensado o que eu queria que fosse o Julgamento. Eu falo muito porque nessa época foi um período em que eu convidei pessoas para fazer parte desse projeto, mas a partir daí passa a ser a gente. Porque aí, se eu tinha um projeto inicial pensado, assim, comigo, depois a gente passou a construir isso juntos. E desde aquela época eu tinha uma vontade muito grande de ser banda, assim, porque eu tinha como influência musical coisa do tipo Câmbio Negro, sabe? Que é uma das primeiras referências de rap orgânico no Brasil, que eu tenho notícia. Esse Pavilhão 9, gostava do Pavilhão 9 pra caramba, assim, o pessoal sempre classificou o Pavilhão 9 como uma banda gangster, mas nunca foi, porque tinha uma contestação política muito forte, sabe? Tinha uma coisa muito mais pensando no social, de uma forma mais global, assim, que eu não tinha nada de gangster naquilo. E isso foi uma influência para mim, assim como foi a postura do Public Enemy, do Rage Against the Machine. E, bom, até que por fim, avançar um pouquinho a história, em 2006, a gente finalmente fez o primeiro show com banda, sabe? Ainda não era... Onde foi, você lembra? Lembro, sim, foi até num Conexão, foi num Conexão em Betim, entendeu? Que era até uma eliminatória. Legal. E aí foram o quê? Foram 3 músicas, que a gente saiu, era só essas 3 músicas. Tinha a base instrumental já montada, que o Sérgio de Fonte tinha produzido. E os primeiros instrumentistas foram o Gustavo Caetano, que hoje é do Spuller, um grande amigo meu, assim, foi o primeiro batera do Julgamento.
E o Cássio que hoje tá no Chacal. Ele era do Ragnarok na época, assim. E foram os caras que gravaram, o Cássio gravou toda a linha de baixo do primeiro disco, o Gustavo Caetano gravou a bateria. No Caos. Isso, No Foco do Caos. O Gustavo Caetano gravou a única bateria orgânica que de fato tem no disco, que é da música, o Ragnarok no final. E aí a gente falou, poxa, esse é um caminho que a gente quer pra gente. Então aí a gente começou a estruturar a ideia de ser de fato uma banda. Os caras, por várias razões, acabaram não ficando, tinham os projetos deles, não podiam ficar com o Julgamento. E aí, por fim, entrou a galera que tá com a gente hoje. O Helder Araújo tá aí, guitarrista. Mandando né? Legal pra caramba. O bom é que... o bom é que, tipo, o Julgamento, ele então, com essa história toda, né, que o Rod falou, que começou com o DJ, ele tem uma estrutura, a espinha dorsal dele é o rap, sabe? É o rap. Então, o bacana é que... Mas só que, fala dos músicos hoje, né? A banda de hoje, baixo, bateria e guitarra, eu, o Guzmão e o Press, a gente gosta de rap. Então, mas a nossa influência, para começar a tocar o instrumento que a gente toca, teve outras influências. Eu gostava muito de Rejaguente na época também, quando eu comecei. Gostava de alguns um som mais pesado, Pantera também. Pantera é bom. Né, Korn também, eu acompanhei o início do Nu Metal também. Então, o Guzmão também, eu cresci também tendo muito banda com o Guzmão, com o baterista. Então, mas só que quando a gente entrou no Julgamento, a proposta é rap. A gente já gosta de rap, já gostava de rap antes. Então a gente soube entender a proposta e tá fazendo esse som. Mas é o mais rap possível. Mas tem as outras influências, sabe? Agora, é engraçado, né, quando você coloca, né, assim, a gente queria fazer rap, mas a gente também gostava de outros sons, né? Porque eu posso ter uma visão um pouco equivocada, mas eu vou colocar isso pra gente conversar, que talvez o rap seja o ritmo mais democrático de todos, na minha opinião. A partir do momento que ele pode dialogar, pensando na forma mais primitiva nesse sentido, né, assim, com bases de outros ritmos completamente distintos que não sejam rap. Agora que vocês falaram aqui, a gente já citou um monte de gente diferente que tem como base do rap que eles fazem sons que não são exatamente a música negra norte-americana, que seria a origem disso que a gente estava conversando antes, né? Sim. Então, Planet Hemp tem um diálogo com samba, com rock and roll, o Rejaguente também, né? E acho que uma banda, nesse sentido, amplia os horizontes de vocês, né? Nesses diálogos musicais, assim. Não precisa exatamente ser... Né? O rap é... A sua mais pura expressão. O rap é o nome que vocês dão para a música que vocês fazem. Né? Não é exatamente um limite. Não, né? É a questão também... O que acontece? O rap é muito mais um jeito de cantar, sabe? Assim, claro, existem características do gênero. Uma batida característica, a questão... Uma levada, né? A levada. A questão do sampler mesmo, assim, que determinou um pouco como seria o formato dessa música. Mas, por exemplo, passou disso, você não tem um limite para falar assim, olha, por exemplo, então você vai falar que o que os cubanos, os oishas fazem não é rap, saca? Não tem muito isso, assim. E entra muito no que a gente estava discutindo um pouco anteriormente, assim, que eu estava falando, que a gente estava discutindo sobre a questão do rap, do hip hop em si, não ser necessariamente uma cultura essencialmente norte-americana. Eu falo que não é essencialmente norte-americana porque ela não veio dos WASPs lá, sabe, do anglo-saxão protestante, sabe, veio de imigrantes, pô, Kuhurk, jamaicano, os b-boys, os caras porto-riquenhos, e aí você vai ver, cara, assim, é gente de outras partes do mundo, assim, e era o gueto norte-americano, ele sabe, assim, e de certa forma é um gueto norte-americano, que esse gueto norte-americano, por ser gueto, é renegado pelo próprio, assim, por uma parcela mais conservadora. American Way of Life. Não, eles não são representativos disso. Eles representam, na verdade, assim, ele acaba sendo uma coisa muito mais outsider, muito mais representante do chamado terceiro mundo, assim, sabe? É uma coisa muito terceiro-mundista, assim, e até dentro daquele contexto ali, de gueto mesmo, de uma cultura que tinha um diálogo muito forte com os marginalizados da América e, consequentemente, posteriormente, com os marginalizados do mundo, sabe? Assim, você vai, qualquer parte do mundo para onde você for, assim, o primeiro diálogo que o hip-hop estabelece é justamente com os guetos, no sentido da população com menos poder aquisitivo, a periferia nesse aspecto, sabe? A periferia cultural, geográfica, sabe, assim, e é um negócio muito doido, assim, que é a coisa que está deixando de ser um pouco periferia cultural para se tornar quase que centro, assim, centro, não sei nem se é um termo legal para se usar, mas, assim, o hip-hop hoje no Brasil,
nos Estados Unidos, com certeza, não é, assim, ele não ocupa, enquanto cultura, ele não ocupa um espaço periférico, de forma alguma. E eu acho que no Brasil também... Eu acho que ele se perdeu também como um espaço de contestação crítica profunda, né? Que eu acho que, como raiz do rap, como proposta de uma indignação, de uma expressão de uma indignação, hoje a gente tem uma sociedade, um consumo desse tipo de música, nos Estados Unidos especificamente, que está muito voltado para um lugar absolutamente estratosférico, de consumo e luxo, né? Tem esse lado e tem também o lado que se mantém. O rap virou crítica, mainstream, né? Nos Estados Unidos, né? Ele deixou de ser... em 10 anos a gente viu uma mudança muito significativa, né? Assim, isso pro lado bom e pro lado ruim, pensando, né, originalmente, assim, pensando no orgânico, né, na pura expressão que a gente estava brincando aqui, que mudou muito, né? Assim, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho que é legal também o rap ter atingido o mainstream e ser, né? Eu estava vendo uma notícia dessa semana. A revista The New Yorker, ela fez um ranking das 100 melhores músicas que representam Nova York. E a que está no topo é da Alicia Keys com Jay-Z. Bateu Frank Sinatra, bateu Gershwin, bateu... Né? Então você pensa, né? A maior revista de Nova York, eleger como a música símbolo de Nova York, Jay-Z e Alicia Keys, bom, mudou muita coisa em 10, 15, 20 anos de rap, né? Eu não sei se essa mudança chegou no Brasil, no sentido do deslocamento de prioridade, né? Do underground para o mainstream. Mas aí eu tenho bons sinais. Quando eu chego de viagem, quero ir ao show do Criolo amanhã, aí ligo para minha amiga Delícia Cremosa e falo, e aí, já tem ingresso? Pô, Soraya, esgotou. Eu já falo, pô, legal. É um cara que estourou no ano passado, claro. A gente estava falando dos 17 anos de julgamento para fazer o primeiro CD em 2008. Os caras têm história. Não surgiu do nada. Né, assim, Criolo, 24 anos na ativa, no mínimo. Mas eu acho que as coisas mudaram, sim, de periferia para centro, de centro para periferia, mas sempre dialogando, né? Uma coisa não vive sem a outra. Não adianta você estar no mainstream porque o diálogo original está com a periferia. As questões continuam sendo as mesmas, eu acho. Continua sendo artista igual pedreiro, né? Que a gente estava discutindo isso, que é principalmente nesse lugar independente, né? Exatamente. Não, e até colocando essa coisa aí do artista igual pedreiro, que não tem como não citar a coisa do Macaco Bong, né? Que é um disco manifesto sem letra, né? É totalmente manifesto, assim, porque... E ele é uma expressão máxima, de verdade, do que é ser artista hoje, sabe? Poxa, não vou falar nem quedas de gravadoras, mas assim, elas encolheram bastante, sabe? E se quando elas eram a única forma de se vender a música, elas já não abarcavam uma parcela muito grande. Agora minguadas, então, muito menos, assim. Então, é uma outra estrutura, assim, que você gerencia seu próprio trabalho, assim, e independente de qual é a sua ideologia. A questão não é nem ideológica. Ser independente hoje, assim, não é só uma questão meramente ideológica, é uma questão prática mesmo, sabe? Assim, poxa, ou é isso ou você não faça a coisa. Tipo assim, ou você vai ficar esperando alguém te descobrir o que é o mesmo de... Vou jogar na loteria todo dia, não trabalho, aí um dia eu ganho. Nesse meio tempo você morre de fome. E não ganha. É a mesma coisa. Responde até um pouco a pergunta do Felipe Carvalho, de BH, que, né, volta para o julgamento e fala como é trabalhar com música independente no Brasil. É ralação para Dedéu. E, não tem glamour, cara, assim. Tipo, eu acho que não tem... Pelo menos para a maior parte de nós, pobres mortais, não existe glamour nessa história. É trabalhar mesmo, é um trabalho. Sabe, é um trabalho, assim, é um investimento, você tem que se organizar. Umas discussões que a gente tem bastante, assim, não é diferente de você... É claro, você tem a questão artística, isso é uma outra coisa, mas, por exemplo, em termos de se organizar, não chega a ser diferente de você montar algum negócio seu. Você tem que pensar em como você vai viabilizar isso e entender, assim, o que é esse mercado, sabe? Assim, que, na verdade, a coisa... está em mutação constante, assim, poxa, pensar que gravadora acabou, historicamente é ontem. As pessoas, muita gente não se deu conta disso ainda, sabe? Tentando entender, pô, qual que é o meu lugar, então? O que vai acontecer? Como é que eu vou viver disso aqui? Como é que eu vou tentar viabilizar isso? E aí todo mundo tentando descobrir. Você tem que correr atrás mesmo. Se você não fizer por você, ninguém mais faz. Não tem mais essa de fortuna e fama, né, pra banda. Hoje você não pode esperar, igual o Roger está falando, você não pode esperar. Tocar vai tocando, quem sabe alguém te descobre, não, esquece, aí
é mais fácil você ganhar na Mega Sena. Não, e o futuro é agora, cara. Tipo assim, o seu trabalho já existe. Você não quer ser descoberto, negócio... né? Você quer se fazer conhecido, é diferente, né? Igual, por exemplo, a gente não está esperando a oportunidade. A gente criou essa oportunidade, ninguém descobriu a gente cavou nosso espaço. Nosso trabalho assim, já existe, a gente ocupa um lugar na cena. Eu acho que é assim para todo mundo. Tipo, o crescimento, o aumento de público para cada trabalho é consequência de um trabalho, sacou? Assim, que você vai realizando com o tempo, assim, não tem... E os festivais, eles se tornam grandes vitrines, né, assim, para a cena independente. Vocês já circularam para caramba, né? Em Minas Gerais foram diversos festivais representativos, né, aqui. E como é chegar? Como fazer para chegar? Galera que a gente recebe muita pergunta relacionada à música independente, como fazer? Por onde caminhar? Né? Meio que qual o caminho das pedras nessa história? Como fazer para chegar em um festival? Né? E se apresentar Tocar no e Conexão, começar, por exemplo, né? Que você lembrou que foi o espalhar primeiro que vocês tocaram em Betim, né? Assim. Eu acho que cada caso é um caso, assim. Eu não tenho essa de porque se eu soubesse o caminho das pedras, cara... Ele já tá ali, né, no berço de mel. Pois é. Mas eu acho que ninguém sabe, de fato, o que é o caminho das pedras, assim. Mesmo o cara que acertou. Porque a receita dele não serve pra todo mundo. Mas assim, como é que vocês chegaram no primeiro festival, assim? Você ficou acompanhando edital de seleção, internet? Sim. Como é que é, assim? Um amigo que dá o toque pro outro, fala, não sei qual, Grito Rock abriu edital de seleção. Como é que funciona isso com vocês, assim? O primeiro festival que a gente tocou, o primeiro grande festival, foi o FAM em 2003. E foi isso, a gente viu o edital e se inscreveu. A gente se inscreveu no Festival de Arte Negra. Antes disso, a gente tinha participado de eventos de hip hop, mas era uma coisa muito mais assim, poxa, eu te conheço, vamos fazer junto aqui e tal, é uma outra história. E hoje, na verdade, a coisa é muito mais fácil, assim, você tem internet, você tem você tem um perfil que eu toco no Brasil, que você pode ver os festivais que são oferecidos pelos coletivos que estão no Brasil afora e ver onde você se encaixa ou não. Lá está bem claro as condições de cada evento. Olha, tem cachê? Tem. Cachê tanto. Ou então não tem cachê. Tá, eu acho que vale a pena ir para me tornar conhecido, então cada um tem que avaliar isso aí. Eu acho que é muito isso do artista sacar um pouco qual que é o momento dele, que momento que ele está, se é o momento de investir naquilo ali para ganhar espaço, porque também é o seguinte, se você não for visto, você não vai ser lembrado por ninguém, então você tem que tentar criar essas possibilidades. Acho que primeiro de tudo o cara tem que começar a correr atrás, tocar e ser comunicativo mesmo. E conhecer, estar ligado, estar antenado, o que está acontecendo, conversar com todo mundo. A internet está aí para isso, né? A internet é fácil, né? Você consegue conhecer muita coisa pela internet, mas também tem que ir nos lugares, tem que ir nos festivais também, conhecer o pessoal, conhecer as bandas, sabe? Igual a gente estava comentando que artista hoje não pode ficar, eu toco, sou artista, tô largadão. O show vai vir, eles vão me ligar, eu vou arrumar um show. Não, você tem que correr atrás. No início é sempre assim, cara. Você tem que correr atrás, artista é igual pedreiro mesmo. Se autoproduzir. Se autoproduzir, é isso mesmo. Por falar em conhecer, né? A gente está falando aqui do julgamento já tem um tempão. A gente está com um clipe aí para mostrar pro pessoal. Fausto, sucesso? Vamos liberar Muito Além pra galera conferir. Clipe em silêncio. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu, muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu, muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu, muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Além da truculência, o poder da sapiência, paciência, a busca pela verdade, igualdade a qualquer custo. A luta prossegue, segue em frente contra o cleque do pente, o poder silencioso da caneta. Informação, uma vela necessária pra iluminar a história, batalha sem glória. Herói anônimo, direitos humanos pra brothers irmãos. Em algum lugar alguém se importa, há uma luz, há uma porta. Informação, deu significado de lado, o preconceito me deu novo conceito. Muito além do sol, bem do próximo, muito além do céu, dá sentido. A jornada é necessário pela paz, pela vida, por justiça, anistia. O mundo muda, a gente muda quando a gente faz por onde. Trilha o caminho, em caminho a verdade onde for preciso. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Além do sol, sem limite
mente sem fronteira. Brasil afora, dentro ou fora, luta pelo bem como prossegue. A letra segue e modifica. Incita, reflita. Deixo a mensagem, ficou claro, meu caro. Vai muito além, sem medo a história continua. Apenas 1 ano no fim, não acaba assim. Enquanto houver voz, linha de frente estamos nós e não estamos sós. Do outro lado do mundo alguém protesta. Nesse exato momento alguém contesta. Deixa a fresta, a brecha, nenhum sistema resiste ao poder da coletividade. Hoje nós somos foda, água e sempre. Aqui em outro plano, segue o plano sem danos, vitória certa. Guerra secreta, muito além, muito além, muito além do som. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Mas é o tal negócio, assim, a gente não pode se intimidar. É verdade, o governo tenta manipular a mídia de toda forma, mas é aquela história, assim, a verdade de alguma maneira acaba aparecendo. Tem que seja negativo, né? É aquela história de você tentar escamotear alguma coisa que não te interessa e aí você finge que não tá vendo até a hora que vira um problemão e você não tem muito mais como esconder isso aí. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito legal, muito legal. A gente estava conversando aqui desembolado, enquanto o clipe passava exatamente sobre a linguagem dele, como que foi feito, conta essa história desse clipe, por que ele assumiu essa estética, como que foi essa conversa, e tem o Conexão Viva envolvido aí, né, assinando ali. Sim. Como é que foi essa história? Pois é, a gente tinha sido selecionado pelo Conexão de 2009, se eu não me engano, e as bandas selecionadas para a coletânea, tinha uma coletânea virtual, e aí eles abrem depois um edital, que é o Conexão Viva Animações, para que os animadores do Brasil façam videoclipes para aquelas músicas. Uhum. E aí, assim, vários animadores se inscrevem, mais ou menos, são selecionados, no final das contas, 3 finalistas para cada artista. Eu tive contato, tive 3 propostas de storyboard mesmo assim, de animação. Conversei com alguns. E aí acabou ficando o Bruno Souza, que foi o cara que mostrou a proposta mais arrojada, ele estava na frente. Ele estava assim, ó, muito antes, na verdade, assim, o Bruno foi um cara que ele fez assim, ele já sabia que tinha sido muito antes do Conexão fazer a ponte, ele entrou em contato comigo. O cara chegou, Roger, tô fazendo isso aqui, o que você acha? E aí eu já falei com ele assim, cara, tô achando legal. Aí já conversamos, cara, bem provável que seja você. Vou ver os outros, mas você é o cara que já tá conversando comigo. E aí o que acontece? Vi os outros, propostas legais, só que como o Bruno já estava trabalhando antes, eles iam começar a trabalhar depois, não ia sair com a mesma qualidade de animação, entendeu? E aí falei com ele que, pô, a coisa da estética do quadrinho é uma coisa que eu gostava muito. E aí ele já falou, não, que massa, então. E dei total liberdade para ele. Falei, cara, ouça a música e faça a sua leitura da coisa. Mas aí contei para ele a história da música, de onde tinha surgido o tema, que ela tem... A música fala da questão dos direitos humanos. Foi uma homenagem a um amigo meu que faleceu e tal. E aí a gente tem... E aí ele trabalhou essa estética, essa coisa do trabalho em rede, o sticker ali, sabe, tem, assim como símbolo de contestação, aí pegou a logo do julgamento e usou isso como sticker, achei massa pra caramba. E foi isso, assim, Bruno Souza, o cara que acabou ficando... A gente ficou amigo sem nunca ter se conhecer, pois né? A gente se fala pelo G-Talk. Pela web, a internet, mais uma vez, conectando as pessoas. Ele investiu no trabalho de vocês, né? Tinha ali um panorama para escolheu vocês e... Né? Pois muito além, batizou o segundo trabalho, né? O EP Julgamento, muito além. Aí dá pra ver, Fausto, sucesso. Muito Onde além. compra? Assim, quem quiser, né, chegar no trabalho de vocês têm página na internet? Tem, disponível para download. Distribuído na loja? Tem. Como é que... Lojas, tem a CD Clube e a CID, ambas na Galeria Praça 7. Tá? Na CD Clube você pode chegar lá, procurar o Marcão,
Que é um centro, né, gente, Isso. da galera do rap, assim, né, pra quem não conhece muito, tudo que você quiser sobre rap vai ter lá. Exatamente. A gente disponibiliza também tem as banquinhas dos coletivos, assim, e o mais fácil é com a gente nos shows, né, assim, e tal. Mas assim, aliás, nem tão mais fácil, né, porque na verdade a loja tá lá fixa, então é só chegar lá e comprar, não tem problema. E com a gente Sempre tem CD com a gente. É só ficar ligado no show aí, vai lá, vê o show e aproveita. E ainda compra o CD. Compra o CD. E aí, site está em construção, mas a URL já está valendo, já cai no nosso blog, que é o julgamentoencena.com.br. Entendeu? E aí lá tem informações, tem histórico, tem coisa para baixar, música, tem um disco para fazer download, está liberado, 0800, sem restrições. E Muito Além fala exatamente um pouco daquilo que a gente estava conversando durante o clipe, dessa cena, né? É legal porque reflete um pouco o espírito da coisa que a gente já estava discutindo. Muito além, é ir muito além. A gente tem um momento hoje na música brasileira que é diferente, que é peculiar. Sim. Né? Que ele tem contornos próprios, tem agentes diferentes operando de maneiras diferentes. Né? E consumindo essa história de uma maneira diferente. Né? E se posicionar diante dessas questões, criticamente, propositivamente, é ir muito além de se isolar numa redoma de ser artista, né? A proposta está um pouco aí também, né? O Concha vem muito também para entrar nesse lugar de propor uma discussão que ultrapasse até os limites musicais, né? Que se insira em debates profundos e maiores, porque a gente está inserido, nós somos agentes sociais nessa história, né? A gente não faz só a cena acontecer, a gente se relaciona com o mundo. Né? Uma decisão política pode interferir no trabalho da banda definitivamente. Uma mudança de ministro da cultura interfere diretamente em circuitos, em propostas de editais. Principalmente em rap, né? Você está falando de direitos autorais, você está falando em samplear música alheia, em creative... Acho que o rap é o melhor exemplo de Creative Commons do universo, né? Assim, então, sem dúvida, né? Assim, é um universo que está suscetível a qualquer interferência, né? Assim, e nasce disso, né? Nasce da interferência, né? Assim. A proposta é ir muito além mesmo. Uma coisa que a gente estava falando é uma coisa bacana, que eu acho que a gente pode juntar um pouquinho, com o show do Criolo agora que vocês vão abrir, né? Amanhã, no Music Hall. Music Hall. Depois a Delícia Cremosa passa todos os serviços certinhos. Como não tem ingresso, eu também não quero saber que hora é, porque eu tô de mal. Conversa aqui com o Roger. Aqui. Mas depois a gente troca uma conversa mais personalité. tete a tete. Mas que a gente tá falando um pouquinho dessa mudança da cena, da força do duelo, né? Assim, o quanto a trajetória da banda mudou um pouquinho depois do CD de 2008, né? Que tá recente ainda, que eu acho que tá junto com esse movimento do Família de Rua e tudo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse renascimento, né, vamos dizer, entre aspas, porque a gente não pode desmerecer todo mundo que vem trabalhando antes e nesse meio tempo, né, assim, para que esse cenário tenha acontecido em BH, e um pouquinho desse fenômeno também, entre aspas, porque fenômeno também parece uma coisa que não estava prevista, do surgimento de caras como o Emicida, o Criolo, que são caras que fogem do estereótipo do rap que a gente conhece, que são caras, os bons moços, bem comportados, intelectualmente favorecidos, o que não quer dizer que sejam financeiramente favorecidos. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança, tanto na cena de BH, e o que isso ajuda vocês, como banda, nesse cenário, né? Como é que vocês estão inseridos, e dessa outra vertente que a gente está podendo curtir mais e conhecer mais agora, talvez seja capitaneada pelo Criolo, Emicida, e aí tem muitos mais nomes na esteira, né? Vamos embora, né? Se eu conseguir responder tudo, vamos lá. Vai por partes. Vamos por partes. Primeiro, a questão do ressurgimento surgimento do hip-hop. Na verdade, o hip-hop não morreu, né? A cultura sempre esteve aí. Mas o Família de Rua, né? A galera do Duelo de Emicida, eles são protagonistas, sem dúvida, do ressurgimento do hip-hop no seu habitat natural em Belo Horizonte. Essa questão do hip-hop na rua. Eu posso falar assim, de gente eu já me sentia do hip-hop antes dos meninos, surgindo na cena. Já conhecia eles de outras coisas assim, mas a gente não tinha um contato tão próximo. Mas eu só fui ver hip-hop mesmo, hip-hop na rua. O hip-hop que eu tinha ouvido falar quando eu comecei, que eu não vivenciei, com os caras.
sabe? Eu fui entender, aí que eu fui entender uma coisa que um cara que hoje é amigo meu, que é o Roger D, o Dentinho, que ele me falou quando eu comecei, assim, quando eu me inseri no hip hop nos anos 90. Ele virou pra mim e falou assim, cara, hip hop morreu. E aí na época eu não entendi nada, porque assim, pô, tá louco, se morreu, o que eu tô vivendo? E na verdade, hoje eu percebo que ele estava se referindo a uma coisa, porque o que estava em voga nos anos 90 era muito a questão do rap enquanto música e um padrão de comportamento e de vestimenta só, sabe? Você não tinha junção entre elementos. E o hip hop é muito mais do que só estética, sabe? É uma proposta, assim, é uma proposta cultural, uma proposta que agrega, sabe? Assim, o hip hop ele é agregador por natureza, assim, sabe? Assim, ele destrói fronteiras que estão impostas socialmente mesmo, fronteiras geográficas, fronteiras sociais, assim, tanto é que... Raciais, sabe? O hip hop não é um movimento étnico, sacou? É claro que, por ele ter surgido dos grupos marginalizados norte-americanos, obviamente que os negros estavam envolvidos em grande maioria. E isso coincidentemente, no Brasil, os negros também têm uma trajetória de exclusão. Claro, né? claro. Então também faz sentido que aqui ele esteja mais ligado à periferia negra, nesse sentido. Sim, né? até porque você tem assim, a questão da relação assim, do negro, da abolição, é uma coisa muito recente, sabe? 100 e poucos anos não é nada historicamente, é ontem. Então você vai ter uma periferia que é habitada em sua maioria por afrodescendentes, por negros, sabe? Assim, é fato. E as pessoas se sentem representadas pelo hip hop, sabe? E isso é legítimo, mas o hip hop, é bom dizer que o hip hop não é uma cultura étnica, assim, uma cultura que agrega, é uma cultura de rua. Hip hop é uma cultura urbana. E, enfim. E aí, voltando à questão do duelo, eles são protagonistas nesse aspecto de trazer esses elementos de volta para a rua e de trazer de novo para Belo Horizonte o significado do hip hop. Hoje, esses garotos que hoje vão para o duelo de MCs, eles têm uma escola de hip hop à disposição deles. Os b-boys estão lá também, sabe assim, coisa que na verdade o Brasil inteiro tá pasmo com isso, sabe? Você vai em vários lugares do Brasil, não existe isso desse jeito, sabe? A gente vive um tempo frutífero, né? Pois é. Mas falando em tempo, infelizmente, a gente está se alongando muito, porque o papo tá bom demais, e a gente pode desdobrar isso ainda assim, ad infinito. Né? A gente tem muitas ramificações nessa história, né? Muito papo pode render. Para a gente fechar, né, esse videochat longo e proveitoso, né? Quem mandou trazer a jornalista aqui que fala? Eu não te respondi, né? E ainda fico com fama de faladeira, vocês entenderam, né? A gente continua. Mas para encerrar o videochat, vamos falar do show de amanhã, né? Dar esse serviço aí para o pessoal, né? Fazer o convite, quem puder ainda encontrar, né? Ingressos. Quem tiver um sobrando, me liga. Julgamento e Criolo, Music Hall. E Roger D também, né? Roger D também vai discotecar, é verdade. Pois é, então, a gente vai subir no palco exatamente às 10h50, por favor, estejam lá. Não atrasem, tá? E na sequência tem Roger D discotecando. Na verdade, o Roger D começa discotecando antes, depois da gente terminar o show, ele discoteca mais um pouco e depois tem o Criolo. Mas, pô, compareçam, é um momento legal, assim, a gente está super feliz de participar desse show. O Criolo é, sem dúvida, hoje um dos principais nomes da música brasileira. E o mais legal é o fato do cara ser um MC, né? Então, assim, quebra de paradigmas. Pô, você tem um MC que é um dos principais nomes da música brasileira. Ele é ao lado do Emicida e tantos outros nomes que estão aí, assim, sabe? Surgindo agora também quentes e alimentando esse lugar. Exatamente. E posso dar mais um serviço? Claro. Tá? E dia 29 a gente está no Sesc Palladium, com o Palco Hip Hop, que é um projeto da moçada daqui, que é feito pela Nave Mãe, que é o Palco Hip Hop, com a participação de vários coletivos parceiros. E com vários artistas daqui. Tem Cadu dos Anjos, tem Vinição, não vou lembrar de todo mundo não, mas enfim, mas uma galera massa daqui, uma galera da nova geração do rap da cidade, entendeu? E vai ter, aí o Julgamento vai tocar também, e vai ter também o Rap Hood. Dia 29? Dia 29. No Grande Teatro do Sesc? No Sesc Palladium, acho que não me engano, a partir das 7 horas. Mas confiram, o site é www.palcohiphop.com.br e os ingressos são gratuitos. Só que tem que pegar
já, porque tá esgotando. Tá esgotando. Chega lá Já no... passou da metade já. Isso. Metade já foi embora já. Passa na bilheteria do CS Paládio e pega o seu. Fica a dica demais. Muito obrigado pela participação. Inclusive, eu nem falei aqui da pergunta do Davi Bretos, que pediu uma receita de rabanada pro Roger. Porque ele é bom de rabanada. Ele falou assim, vídeo Jornal Super. Ô, Davi, tá aí, ó, tá dito o recado. Obrigado pela participação. Depois vocês conversam da rabanada. Valeu, até o próximo Estúdio Concha. Que onda é essa de rabanada, gente? Você é bom de rabanada? Não, saiu uma... Só uma matéria no... Muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Além da turbulência, o poder da sapiência, a paciência, a busca pela verdade, igualdade a qualquer custo. A luta prossegue, segue em frente contra o cleque do pente. O poder silencioso da caneta. Informação, uma vela necessária pra iluminar a história. Batalha sem glória, herói anônimo, direitos humanos pra brothers irmãos. Em algum lugar alguém se importa. Há uma luz, há uma porta. Informação, deu significado de lado. O preconceito me deu novo conceito. Muito além do sol, bem do próximo. Muito além do céu, dá sentido. A jornada é necessário pela paz, pela vida, por justiça, anistia. O mundo muda, a gente muda quando a gente faz por onde trilha o caminho, em caminho a verdade onde for preciso. Muito além do sol, muito além